Então, mas assim, mas rolava aí uma esperança, né, que o Bolsonaro, que o presidente, desse uma ajuda numa limpeza moral da parada e tal. Tu acreditava nisso de verdade? Olha, os brasileiros tiveram uma esperança de mudança naquele momento porque ele verbalizou muita coisa que atingiu ali os anseios e o sentimento de boa parcela da população naquele momento, porque a roubalheira ocorrida durante os governos do PT, elas atingiram uma magnitude imensa, elas foram descobertas, obviamente a roubalheira já existia no Brasil, em outros governos, em outras épocas. Se você pegar a literatura, eu tenho citado nos artigos alguns autores antigos, Lima Barreto, Joaquim Nabuco, e aparece na obra desses autores as críticas à República desde o seu início, né? Estava lembrando hoje, talvez use aí nos próximos artigos, Paulo Prado também, que escreveu um livro extraordinário, que reflete muito aí o pano de fundo do que a gente vive hoje, mas naquele momento o Jair Bolsonaro usou ali um discurso que já existia por parte de vários colunistas, como eu e vários outros até que vieram antes de mim, e que não estava tendo representatividade na arena política, né? Então ele surfou nessa onda, mas não quer dizer que ele, na vida prática, no seu repertório de votos e de ações concretas, ele fosse condizente com aquilo, tudo que ele estava falando. Então havia diversos ruídos ali entre aquele discurso que encontrou um eleitorado e aquilo que era o Jair Bolsonaro. Algumas coisas foram apontadas ali ao longo da eleição e depois foram surgindo outras, como a própria ladroagem em gabinetes, que foi acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a começar pelo caso do Flávio Bolsonaro, e que fez com que ele tomasse atitudes completamente opostas, né, àquilo que se prometia em campanha, principalmente em relação ao combate à corrupção, por exemplo. Aham. E aí há uma série de etapas e tal, das quais a gente pode falar, que eu falo há muito tempo e que estão aí se consolidando hoje. Pois é. Eu sinto que o Bolsonaro ele passou, pelo menos aí o último ano, muito mais preocupado em salvar os dele, que nem ele falou lá naquela reunião, vou salvar os meus, do que em Isso. governar, É né? exatamente isso, né? Perfeita a sua colocação. Ele é movido, como muita gente em Brasília, pelo medo da cadeia, e a partir do momento que o filho dele ficou com essa possibilidade de ser preso, porque foi denunciado por liderar uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acusado de peculato, lavagem de dinheiro também. E aí ele precisou dentro da cabeça dele, evidentemente, não era o certo a se fazer, a mover uma série de peças e se aproximar cada vez mais de uma série de pessoas que ele dizia que iria combater, principalmente nos métodos dessa velha política. E aí ele foi se tornando, ele quer dizer, a maquiagem que ele passou na campanha eleitoral foi escorrendo, né? Sim. Até às vezes falam em trocar de pele, eu prefiro falar isso, que a maquiagem escorreu, quer dizer, aquele discurso que ele pegou ali emprestado de colunistas, de pessoas que apontavam essa lacuna de representatividade no debate público de determinadas ideias, de determinados elementos, aquilo foi jogado para a lata de lixo, porque o importante para ele era o filé mignon dos filhos, era manter a impunidade, manter longe da cadeia. E aí ele foi sancionando uma série de jabutis ali que foram inseridos, por exemplo, no pacote originalmente anticrime, proposto pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que estava ali tentando endurecer a legislação penal. Só que o Jair Bolsonaro, naquele momento, não interessava para ele endurecer a legislação penal, porque isso poderia colocar em risco a liberdade da família dele. Então, inseriram ali, por exemplo, a criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em duas, sendo que a gente já tem 4, com toda essa lentidão, com todos esses espaços e brechas para as tramóias de bastidor. Então, eles queriam separar o juiz da fase de investigação, porque vários já eram incomodados por um juiz, que eles odiavam e tal. Então, queriam ter uma possibilidade de passar o caso para um outro juiz para sentenciar. E inseriram ali a restrição à prisão preventiva, a restrição à delação premiada. Tudo fazia parte
de um mecanismo que o Jair Bolsonaro precisava ativar ali para que a família dele não fosse pega. Aí você teve outras etapas, né? A própria sanção da lei de abuso de autoridade, em diversos pontos ali que tem esse nome bonito, né? Ninguém é a favor de abuso de autoridade, só que a questão é o texto. Você precisa ver todos os itens que são colocados. Então, eles sempre dão um nome lindo e maravilhoso. O nome da lei não descreve nada do que ela realmente é. Nada, é para enganar a gente ingênua, né? A gente tem que ler o que vai lá escrito. E aí você tem uma série de dispositivos ali que servem para cercear, para intimidar a atuação de investigadores, de juízes. Ele tirou o COAF do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é ali o Centro de Controle de Atividades Financeiras. O sistema bancário passa ali movimentações suspeitas, eles fazem um relatório, o relatório do COAF veio entre a eleição do Jair Bolsonaro e a posse, que foi quando foi detectada a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, que é o operador ali do gabinete do Flávio Bolsonaro. Toda essa história tá muito mal contada, cara. E aí eles escantearam o COAF, não fizeram investimento num equipamento ali importante para a detecção de lavagem de dinheiro. E isso foi culminar agora com a alteração da lei de improbidade administrativa também para abrandar qualquer possibilidade ou tirar a possibilidade de punição de políticos pegos com mau uso ou desvio de recursos públicos, e teve a interferência na Polícia Federal, que é um caso escandaloso. Ele queria trocar o superintendente da PF no Rio de Janeiro, quando justamente um dos casos envolvendo o Flávio Bolsonaro, porque é dividido em dois ali, você tem esse processo que agora o STJ está tentando varrer para debaixo do tapete, e você tem um desdobramento dele, que é o inquérito eleitoral. Mas não conseguiu varrer para debaixo do tapete? Sim, de certa forma, sim. Com uma manobra, tem assim, todos os detalhes, estava analisando ontem e hoje, com uma manobra em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, que é muito engraçado, né? Tem gente que se deixa levar, se deixa engambelar pela retórica bolsonarista, eles posam assim de combatentes do Supremo Tribunal Federal, mas estão lá tomando cafezinho com o Gilmar Mendes, está lá abraçando sábado à noite o Dias Toffoli. O Lava-Toga, né? Exatamente, essa é outra história que eu posso lembrar aqui com todos os detalhes, melar a CPI da Lava-Toga. Mas no Supremo, o Gilmar Mendes ficou responsável pelo recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o foro privilegiado, retroativo, né, como a gente passou a chamar, que foi concedido para o Flávio Bolsonaro. Porque ele era deputado estadual, virou senador, mas os crimes acusados ocorreram durante o mandato de deputado estadual. Aí o que o Gilmar fez? Engavetou o recurso do MP e ficou segurando lá na gaveta, enquanto, obviamente, o Gilmar passava a boiada dele, porque ele está sempre lá para blindar os velhos tucanos. Então, ele está sempre lá ajudando Beto Richa, Aécio Neves, Aloysio Nunes, José Serra. Ele se voltou contra a Lava Jato depois que a Lava Jato atingiu os tucanos. Antes ele era a favor, ele impediu o Lula de tomar posse como ministro, quando o Lula queria ter o foro privilegiado para escapar da cadeia. Então, o Gilmar Mendes engavetou. E aí veio férias, a presidência da turma responsável passou para o Cássio Nunes Marques, que foi quem o Jair Bolsonaro colocou no STF, aí ele adiou, engavetou mais ainda, e aí o STJ aproveitou toda essa brecha. Isso assim, caiu com o Gilmar em janeiro do ano passado, é mais de 1 ano e meio engavetado. Durante esse processo, teve um outro julgamento, lá de um sujeito chamado Márcio Bittar, que era deputado federal, virou senador. Aí o STF deu uma decisão, não, precisa manter o caso dele, estava sendo acusado lá de mau uso de verbas também. Tem que manter o caso dele no Supremo, então mantém o foro privilegiado, porque os crimes aconteceram quando ele era deputado federal, mas ele virou senador, então o Supremo decidiu manter o foro privilegiado. E aí vem o STJ e fala, não, o caso do Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual, virou senador, não é a mesma coisa. Mas aí fala, não, mas por analogia e tal, é mandato cruzado e tal. Sendo que o que o STF tinha decidido em 2018, desculpe me estender, mas é que esses casos são meio complexos, mas é só para dar uma dimensão, né, da quantidade de manobras. O que o STF tinha decidido em 2018 não era nada disso. Era que deputados federais e senadores que são acusados por algo que aconteceu nos seus mandatos, mas que saem do mandato, seja porque acaba, seja porque renunciou, ou qualquer outra coisa, eles perdem o foro privilegiado no STF. Então, o caso deles é remetido para o juízo de primeira instância. Foi só isso que o STF decidiu, sem pensar em todas as outras possibilidades. Quer dizer, o deputado estadual que vira senador, ele não pensou nisso. Ele só decidiu aquilo ali.
Aí você deixa uma série de brechas e o STJ julga o caso do Flávio Bolsonaro antes do STF ter decidido exatamente o que deve ser feito, faz uma analogia no caso do mandato cruzado e tal. E aí, o que é mais importante disso tudo, se você não entendeu nada, presta atenção agora, é que ele fala assim, olha, tudo que foi decidido até aqui, todas as provas que foram coletadas têm que ser jogadas no lixo, estão anuladas, porque esse juízo de primeira instância não era o competente, não é no sentido de qualidade, tá? De jurisdição, para fazer essa investigação, para comandar essa investigação. Então, eles tomam uma decisão a partir de uma regra inexistente, que passa a ser criada agora, que passa a valer agora, e usam essa regra para trás. Então, você passa ali anos fazendo uma investigação e coletando todas as provas. Quem quer, olha, procure no Google, íntegra denúncia Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Você vai ver lá provas cabais da ladruagem no gabinete. Você vai ver lá foto até do Fabrício Queiroz pagando na agência bancária mensalidade da escola das filhas do Flávio. Ele pagou também plano de saúde, ele fez depósitos nas vésperas de quitação de imóvel. Então, eles tinham um esquema de você roubar a folha salarial da turma do gabinete. Então, você empresta um nome como suposto servidor, né, comissionado, que ele chama, é o funcionário fantasma. Ele empresta só um nome, que é para o líder e o operador poderem abrir o cofre público para ter a remuneração para aquela pessoa que supostamente estaria trabalhando. Não estava, a investigação mostrou isso. Ela recebe na conta, saca e entrega o dinheiro para o operador coletar e depois ele faz depósito na conta do líder da quadrilha e tal. Esse é o tipo de esquema que é ladruagem. Você tem um batedor de carteira que está roubando aí na esquina e você tem político que bate muitas carteiras ao mesmo tempo, é o dinheiro dos pagadores de impostos. E você tem um monte de pilantra aí que finge que esse tipo de ladruagem não é ladruagem, né? É pessoal que fica passando pano para isso.